Olá! Hoje nós vamos estar abordando sobre princípio divino e resultados eternos. A nossa vida, ela é regida por princípio aqui na Terra, regra a serem cumprida em todos os ângulos da nossa vida. Para a salvação não é diferente. Às vezes as pessoas pensam assim: eu já sou boa, já dou a esmola, já tenho empatia com o meu próximo, cumpro todas as regras aqui na Terra, honro todos os meus compromissos. Será que só isso é necessário? Será que só isto é suficiente? Vamos ver Atos 10, o que está escrito lá para a nossa meditação de hoje a este respeito. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiana. Ele e toda a sua casa eram religiosos. Ele e a família dele eram temente a Deus, dava muitas esmolas, orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, teve uma visão. Um anjo apareceu para Cornélio. Cornélio ficou com muito medo e o anjo lhe disse: Cornélio, as tuas esmolas subiram, as tuas orações foram ouvidas, porém é necessário que você mande um homem até Pedro, que está hospedado lá em Jope, na casa do curtidor. Você mande um homem ir lá e trazê-lo aqui para você ouvir o que ele tem a dizer. Então Cornélio mandou chamar Pedro, e quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele estava reunido com algumas pessoas que estavam esperando para aprender o que Pedro iria dizer ali naquele momento. Então, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele disse em Atos 10, versículo 42, 43, olha o que está escrito. Jesus, nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, e todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então aqui era um princípio que estava faltando para Cornélio. Era crer em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus, aceita como Salvador, confessa Jesus diante dos homens, recebe o perdão dos pecados mediante o nome de Jesus. Este aqui é um princípio divino para desfrutar vida eterna. Então, vamos ver aqui mais um versículo que Jesus disse: é preciso nascer de novo, em João 3, versículo 5. E o que está dentro do nascer de novo? É receber Jesus como Salvador. Segundo, ter momentos de leitura da Bíblia, porque a leitura da palavra de Deus nos lava, nos purifica e nos dá direcionamento para o nosso viver. E terceiro, ter uma vida de oração. A oração, ela nos conecta com Deus e você deixa diante do Senhor as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas fraquezas, e o Senhor Jesus vem ao seu encontro. Jesus disse que todas as vezes que for orar, entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, que o Pai que está no céu vai ouvir, e tudo que você pedir em nome de Jesus é concedido. Então, na oração, você desenvolve a comunhão. E o outro requisito é a separação do pecado.
Aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, o que traía não trai mais, o que vivia nas orgias não vive mais. Há uma mudança de direcionamento. Isto é o nascer de novo, é deixar as coisas velhas, é ser transformado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que nos vivifica. Em João 3,16 está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna e ele receberá em sua plenitude. Então aqui é princípio divino para a vida eterna, é crer no Senhor Jesus. Em João 3, versículo 5, Jesus disse: em verdade, vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer do Espírito, é fazer a vontade divina e não cumprir a consciência da carne. Então, este aqui é o princípio divino para ter vida eterna, para ser salvo, para desfrutar de uma comunhão com Deus. E tudo nas nossas vidas, a regra e princípio a ser cumprido. Para entrar no reino dos céus, para desfrutar a eternidade com Deus, também existe princípio. E qual é o princípio? É aceitar Jesus como Salvador, é aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário. Não basta apenas dizer que é bonzinho, tem que ser bom. Não adianta dizer que é salvo, tem que cumprir os princípios de um salvo. Tudo tem regras. E não adianta dizer, eu não sabia, porque toda atitude de um homem tem consequência. E essas consequências acompanhará o homem para toda a eternidade. Jesus disse que chegará o dia que todos ouvirão a voz do Filho do Homem. O que isso significa? Significa que todos vão ouvir a voz do nosso Mestre Jesus, aquele que fez o que é bom para a vida eterna e aquele que fez o mal para a condenação. Então não adianta dizer que aceitou Jesus e viver como filho das trevas. Não adianta dizer que é bom e não sei. Tem que ser bom. Finja que é bom, seja bom, porque Deus, ele não olha para a aparência, ele olha para a atitude. O amor a Deus, a salvação, exige princípio, exige regra. Não pode dizer que serve a Deus e viver como filho das trevas. Não adianta dizer que é salvo e não cumprir esses requisitos. Nós podemos observar nesta leitura que este Cornélio, ele já fazia tudo que era exigido pela lei, mas não é o que diz o homem, não é os dogmas da sua igreja, não é o que está dizendo, é o que Deus está dizendo, é os princípios divinos que deve ser obedecido, não é apenas ser religioso, cumprir ritos, não, é necessário nascer de novo, ter atitude de filho de Deus, é deixar os maus procedimentos, isto é regra. Deus colocou em nós a voz da consciência. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele sabe exatamente o que é bom e o que deve ser feito. Não adianta ir atrás de aprovação, sabendo que o que está fazendo é errado, sabendo que o que está fazendo quebra os princípios divinos. Todo princípio divino tem resultados eternos, tá? Então, esta é a nossa meditação de hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe esta mensagem e vamos alcançar o maior número de pessoas para o reino de Deus, para desfrutar a vida eterna. Este também é um princípio divino. Todo aquele que nele crê será batizado e será salvo. Ide e pregai o evangelho. Todo aquele que se torna um discípulo de Jesus, um filho de Deus,
só pelo seu proceder. Outros já observam as mudanças. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos. Deixe o seu like, comente e vamos juntos levar as boas novas do reino de Deus. Amém.